A paz do Senhor, igreja. Tudo bem com vocês? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus maravilhoso, a Jesus. Amém? Igreja, vamos orar? Vamos orar, igreja. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor novamente, Senhor, para pedir tua direção, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre aos nossos corações. Que não seja eu falando, mas o Senhor, que o teu Espírito Santo e a tua palavra, Senhor, vá de encontro com esse coração que está ouvindo, meu Pai, que o Senhor venha trazer vida, que o Senhor venha, meu Pai, retirar essa pessoa, né, meu Pai, daquilo que tem afligido o coração dela, que o Senhor venha trazer luz, que o Senhor venha trazer essas pessoas para perto de Ti, mostrar o Teu caminho, a Tua direção e tirar da mente, do coração delas tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem sido pedra de tropeço na vida dessas pessoas, Pai, impedindo elas de buscarem ao Senhor. Em nome de Jesus é o que eu lhe peço, Senhor. Amém? Glória a Deus. Igreja, amém, igreja. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a murmuração. Amém? E eu vou ler 1 Coríntios 10:10, que fala assim: E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Amém, igreja? Essa passagem, esse versículo é muito forte, né? Porque, igreja, o tanto de pessoas que começam a lutar, a buscar pela restauração, e aí o inimigo se levanta e ela começa a reclamar. Aí tudo é problema, tudo é reclamação. Aí eu sei que a gente tem problemas, né, igreja? É difícil, não é fácil. Mas não abra sua boca para murmurar, igreja. A murmuração fez um povo inteiro morrer no deserto. Se vocês lerem a história do povo de Israel, logo em que Moisés sai do Egito e leva aquele povo ao caminho, né, para o deserto, e Deus havia prometido para aquele povo que eles iriam desfrutar de uma terra, a terra prometida. E aquele povo, que era um povo desobediente, que era um povo que murmurava, tudo eles reclamavam. Ah, nós não temos o que comer. Ai, o maná, é só maná. Ai, porque nós vamos ficar no deserto. Ah, não tem água. Ah, não tem isso. Ah, sabe? Porque, eu tô com saudade dos temperos do Egito. Sabe? No Egito eles eram escravizados, eles apanhavam, eles eram humilhados, torturados para poder construir as pirâmides, né, de Faraó e trabalhar ali para aquele povo, e até mesmo reclamações, né, dos temperos do Egito, sabe? As pessoas, igreja. Oh, Deus, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. A pessoa, igreja, nós precisamos vigiar demais. Sabe por quê, igreja? Porque o Senhor não nos leva para o deserto só para, assim, por coisas bobas. O Senhor quer fazer algo novo. O Senhor está prometendo algo novo para nós. O Senhor quer nos dar algo que seja bom, perfeito e agradável. Essa é a vontade de Deus para nós. Então, igreja, se lá atrás, se antes de você separar do seu cônjuge, seu casamento era uma, sabe, terrível, você achava que era uma coisa, era outra, você cometia alguns erros, seu cônjuge também, e assim, vivia aquele casamento que vai levando, né, com a barriga. Então, assim, sabe, igreja, é a mesma coisa. Sabe, quando a gente não está preparado para receber a bênção, e a gente começa a murmurar: ai, mas Deus não faz, ai, mas Deus é aquilo, ai, mas Deus é isso. Sabe, igreja, o Senhor sabe o momento certo e exato, e eu digo isso com toda firmeza e clareza, que o deserto é um lugar de passagem e que muitas pessoas ficam anos no deserto porque não se posicionam. Eu já vi testemunhos de pessoas que em 3 meses, 3, 4 meses, poucos meses de posicionamento correto, tiveram seus relacionamentos, seus casamentos restaurados. Por quê? Porque não tá ali para brincar, não tá ali para ficar perdendo tempo, sabe, igreja?
Em vez de murmurar, tá se posicionando, tá mudando o que precisa ser mudado, tá abrindo mão daquilo que atrapalhou, que causou a separação, tá abrindo mão das razões, dos argumentos, tá buscando ao Senhor com intimidade, com prioridade, sabe, igreja? Tá lutando. Pessoas que batalham mesmo, pessoas que estão ali todos os dias em campanha, em oração, batalhando, jejuando, todos os dias clamando. Essas pessoas, igreja, se posiciona, que deixa aí, que confia no Senhor. São várias coisas que eu falo, que precisam se posicionar. Mas as pessoas que ouvem a palavra de Deus e se posicionam, elas não ficam muito tempo no deserto, igreja. Isso é um fato. É um fato. Pessoas que agradecem a Deus, independente se o milagre chegou ou não, já está agradecendo, porque isso se chama fé. Você já agradecer pelo seu milagre. Sabe, igreja, o problema está vindo, o inimigo está se levantando, começou a retaliação porque o inimigo já não está gostando que você está lutando. Quer dizer que você está incomodando. Então isso tem que ser algo assim, pô, nossa, em vez de eu murmurar, não, tá acontecendo isso aqui. Nossa, é difícil, eu sei que é difícil, mas você tem que ver com os olhos sobrenaturais. Você tem que levar tudo para o mundo espiritual. Como que está no mundo espiritual que eu estou fazendo diante do Senhor? Entendeu? Nossa, está vindo essa retaliação, então eu estou no caminho certo. Então eu estou batendo. Eu posso até apanhar, mas eu estou batendo. Deus está me ajudando a dar uns murros ali, a dar uns socos ali, né? Então, igreja, sabe? A gente precisa ver com os outros olhos, ao invés de murmurar. Quando acontece algum problema, ao invés de você murmurar, coloca diante do Senhor, Pamela, mas esse problema é muito difícil, o que eu vi foi muito difícil, fecha as brechas, a gente já conversou sobre isso, fecha as brechas. Qual que é o lugar que o inimigo pode entrar para te atingir? Olhe na sua vida, vê qual que são as aberturas. É um Instagram, é um Face, é uma amiga, é um amigo que fica o tempo todo me falando o que o meu cônjuge está fazendo, que fica o tempo todo, sabe, sendo boca do inferno na minha vida para me deixar mal, para me deixar prostrado, para me ficar ruim. Sai fora disso, igreja. Entendeu? Porque senão você vai começar a murmurar, igreja. Você vai começar a ouvir o que o inimigo está falando e vai falar o quê? Ai, mas eu acho que Deus não está fazendo nada mesmo, não. Igreja é no de repente. Deus faz as coisas no de repente, não é assim. Você está lutando, pode estar tudo assim parado, não acontecendo nada. Mas você tem que crer, você tem que confiar. De repente, igreja, de manhã tá de um jeito, de noite a restauração acontece. É muito doido, a gente não entende como que Deus faz as coisas, mas a gente não tem que entender. Esse problema, você tem que entender assim, ó, o meu papel é lutar, fazer minha parte com Deus naquilo que eu preciso me posicionar e confiar. De quem que tá, nas mãos de quem que tá o meu problema? Nas mãos de Deus. Então o problema não é mais seu, igreja, você fez a sua parte, o problema é de Deus. Então você tem que entender assim, ó, Deus está com o meu problema. Deus está nas suas mãos, eu confio em ti, eu creio que o Senhor vai fazer o milagre. E Deus vai fazer, igreja, no tempo e da forma dele, mas ele vai fazer. O que você não pode é oscilar, e eu sei que é difícil não oscilar, mas igreja, caiu, levanta. Começou a vir dúvidas na sua mente, que o inimigo é o que eu falo, é o que eu aprendi. O inimigo ele vai jogar as setas, os dardos, mas você não pode deixar ele fazer nenhum na sua cabeça. Você tem que repreender. Vem um pensamento, já repreende. Já começa a declarar o perdão na vida do seu cônjuge, já começa a falar, não, minha vitória está chegando. Eu creio em nome de Jesus. Começa, sabe, agir pela fé, igreja. Agir pela fé. Igreja, olha só que legal. Eu ouvi um testemunho ontem na igreja que eu vou. O pastor estava comentando, né? Sobre uma esposa que ela estava com seu casamento destruído, mas o marido ainda estava em casa. Então ele saía de madrugada, bebia, farreava, né, e tudo mais, com os amigos. E aí ele voltava para casa com os amigos com quem que ele saiu. Só Deus sabia o que ele tinha feito. Bêbado, acabado.
Mas Deus tinha dado uma palavra para essa mulher. E Deus falou assim, ó, eu vou fazer dele um homem segundo o meu coração, né? Um homem de Deus. Esse daqui é meu servo. E aí Deus começou a colocar no coração daquela mulher para ela servir aquele homem. Quando ele chegava da farra, dessa situação, igreja, ela podia ir lá quebrar o pau, murmurar, reclamar, falar, mas nunca, Deus, mas nunca. Sabe? Aquelas coisas, né? Agir na carne, agir de acordo com o mundo quer que você haja, né? Espada por espada, morte por morte, pedra por pedra. Mas Jesus, igreja, Jesus não é assim não. Jesus dá outra face, é diferente, igreja. Jesus é amor, Jesus ele não é como nós, ele não é como o mundo. E nós devemos ser cada vez mais parecidos com Jesus. Ainda que a nossa carne tenha uma natureza caída, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos fazer e agir como Jesus faria ou agiria. Amém, igreja? Então, igreja, aquela mulher começou a servir. O marido chegava bêbado. Ela ia lá, levantava, orava, falava, Senhor, eu estou servindo um homem de Deus. Eu vou servir ele porque eu creio na tua palavra que eu estou servindo um homem de Deus. O Senhor não falou para mim que ele é um servo do Senhor? Naquele momento, igreja, ele não era. Mas o que essa mulher começou a fazer? Ela começou. Levantava, ia lá, preparava um café, servia uma alimentação para ele. O que aconteceu, igreja? Ele foi salvo, se converteu. Hoje, ela e ele ajudam famílias a serem restauradas dentro da casa do Senhor. O Senhor cumpriu, porque ela, naquele momento, ela não optou pela murmuração, ela não optou pela reclamação, ela confiou na palavra que Deus tinha dado para ela. Eu estou servindo um homem de Deus. Igreja, a gente não tem dimensão do que é você provocar isso no coração de Deus. Quando você se posiciona da forma correta, quando você faz aquilo que Jesus espera que você faça. Ao invés do seu marido tá lá com o M ou com o H, ou a sua esposa, e aí ele chega para pegar o filho, você vai lá, quebra o pau, briga. Igreja, isso é o que o mundo faria. Isso é o que o diabo quer que você faça. E eu aprendi isso na prática. Quando meu marido chegava, o Senhor falava, olha quem você é. Eu brigava, eu humilhava ele, eu falava que ele era um adúltero, eu acabava com a raça dele. E ele só se afastava mais de mim. Então o Senhor começou a falar para mim, Pamela, fica calada. Trata o seu marido com respeito. Você não respeitava o seu marido, você precisa aprender a respeitar. Ele é o homem que eu tenho para a sua vida, mas você precisa aprender a respeitar. Então, meu marido, ele chegava em casa, no portão, eu comecei a não reclamar. Às vezes vinha alguma coisa que ele falava na garganta, assim, na língua, sabe, na ponta da língua para você falar, volta. Eu sou diferente. Eu não sou como o inimigo quer que eu sou. Eu tenho que mudar. Deus está me transformando. E aí, igreja, eu comecei a tratar ele bem na porta da minha casa. E aí, igreja, Deus começava a fazer as coisas que só ele faz, né? De repente chovia, eu recebi ele no portão, a gente tem um apartamento, então a gente, né? Eu pegava, ia lá no portão lá da frente, assim, passava a garagem inteira, ia lá pra receber ele. E aí a gente passou a começar a conversar. Coisas que não tinham, a gente só brigava. Aí Deus começou a causar chuvas, né? De repente, ele chegava e começava a chover, era impressionante. Teve uma semana que era quase todo dia. Aí eu falava, não, entra dentro de casa. Comecei a tratar ele, mesmo independente do que ele havia feito para mim, eu comecei a tratar ele com amor. Eu comecei a tratar ele com respeito. Eu falei, entra, vamos lá dentro de casa, eu fico no quarto, você fica com as minhas lá na sala. Quando ele entrou no nosso apartamento que a gente morava antes,
Aquele apartamento eu deixava arrumado, eu ficava arrumada. Sabe, igreja? Era diferente. Eu me preparava para receber ele. Ele começou a sentir saudades. Dava assim um horário para ele ir embora, mas ele não queria ir. E aí as meninas ficavam lá e ele tinha que ir embora e eu ficava lá com as meninas. Mas eu não falava nada, igreja. Não ia atrás, não corria atrás. Eu ficava no meu quarto, às vezes saía, ia na cozinha, voltava. Deixava ele à vontade. E o Senhor foi fazendo a obra. E aí a gente começamos a conversar mais. Ele começou a falar que ele tinha ido na igreja, né? Que Deus estava fazendo, Deus tinha falado com ele, que o diabo tinha destruído totalmente a vida dele. E aí, igreja, o Senhor começou o processo de restauração, processo em que ele começou a fazer o meu cônjuge ficar com saudades. E aí meu cônjuge já estava lutando pela, assim, buscando ajuda para ter a nossa família restaurada, mas eu nem sabia, igreja. Eu achava que nada estava acontecendo. Então, igreja, são coisas assim que realmente vai fazer diferença. Enquanto você continuar sendo a mesma coisa que você era lá atrás, o Senhor não vai te devolver o seu cônjuge, sua esposa, seu marido, para você perder de novo, igreja. Amém? Então, ao invés de você focar na murmuração, vamos focar na nossa transformação, no nosso posicionamento, na nossa busca diária ao Senhor. Vamos para a igreja, vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Deu vontade de murmurar? Agradeça, fica calado. A murmuração, ela fez um povo, ela ajudou um povo inteiro, praticamente inteiro, poucos que não ficaram ali, a morrer no deserto, uma geração. Então, igreja, não seja mais um a morrer no deserto. Não seja, igreja. O Senhor tem essa palavra para você. Não murmure, agradeça. Veja com os olhos da fé. Tá tendo retaliação? Você está se posicionando, você está no caminho certo. Igreja, está muito calmo, muito tranquilo? Começa a desconfiar. Talvez você está sendo um banana, um zero à esquerda contra o teu inimigo. Teu inimigo não está nem mais te dando bola. Porque você não faz nada, né? Não luta, não ora, não muda, não prioriza Deus. Igreja, não é isso que Deus está te chamando. E eu repreendo isso na vida de vocês em nome de Jesus, porque vocês não serão pessoas assim. Vocês serão homens e mulheres que se posicionarão e buscarão o Senhor e verão o milagre de Deus na vida de vocês. Se você crê, diga comigo, eu creio em nome de Jesus. Amém, igreja? Não murmura. Feche a sua boca e agradeça. Compartilhe essa palavra, deixe o seu like, se inscreva no canal. Quer nos enviar algum testemunho? Quer nos falar o que Deus tem feito na sua vida? Quer um aconselhamento? Né? Então, mande um e-mail para nós. O desafio da restauracão@gmail.com. Tem na descrição embaixo desse vídeo, dá uma olhadinha aí também. Amém, igreja? O meu testemunho também consta aí debaixo. Se vocês quiserem ouvir o meu testemunho, eu irei colocar ele um pouquinho mais para frente, mas uma forma mais completa, que esse é bem por cima mesmo. E aí vocês vão ver o que Deus fez na minha vida. Amém, igreja? Que Deus abençoe e até a próxima.